Olá, me chamo Fabiano. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Caneta 3D, uma ferramenta portátil e de baixo custo para a fabricação de sensores impressos em 3D. O processo de impressão 3D foi documentado pela primeira vez na história no Japão, em 1981, por Hideo Kodama. Já a primeira impressora 3D comercial foi proposta por Charles Hall, em 1984. As impressoras 3D atuais vêm revolucionando o mundo de um modo geral. Na eletroanalítica, a impressora 3D já foi utilizada para o desenvolvimento de plataformas eletroanalíticas, corpos de eletrodos, sensores impressos e células eletroquímicas. As canetas 3D foram introduzidas no mercado como um instrumento mais simples, mais barato e mais portátil que as impressoras 3D. Elas criam objetos sólidos através da extrusão de filamento polimérico aquecido sobre uma superfície mais fria, semelhante aos princípios usados nas impressoras 3D. Pela primeira vez, propomos a caneta 3D para a construção de sensores impressos como ferramenta portátil de baixo custo, alternativa às impressoras 3D. Foram desenvolvidos sensores contendo um único eletrodo de trabalho e 3 eletrodos integrados. O procedimento completo de fabricação dos sensores impressos é apresentado na figura. Uma placa de fenolite foi cortada em pequenos pedaços e perfurada utilizando uma microretífica. Posteriormente, o orifício foi preenchido com o filamento condutor Carbon Black PLA, fundido e extrudado na caneta 3D. Por último, o sensor foi polido com lixa d'água e tratado eletroquimicamente em solução de hidróxido de sódio a meio mol por litro, para homogeneização da superfície e remoção parcial do polímero PLA. Feito isso, os sensores foram testados. Imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas antes e após a ativação eletroquímica. A superfície antes da ativação mostrou-se composta principalmente por PLA. Após a ativação, a superfície se tornou mais rugosa devido à remoção parcial de PLA, proporcionando maior exposição de partículas de Carbon Black. Tal fato corrobora com a espectroscopia de impedância eletroquímica, pois antes do tratamento, o sensor apresentou maior resistência à transferência de carga em relação à superfície tratada. A ativação aumenta a disponibilidade de partículas condutoras de Carbon Black na superfície do sensor. O desempenho dos eletrodos impressos foram comparados com o eletrodo de carbono vítreo por voltametria cíclica na presença de ferricianeto de potássio, paracetamol e ácido ascórbico. Os perfis voltamétricos demonstraram boa reversibilidade e semelhança quando comparados ao eletrodo de carbono vítreo e à literatura. A reprodutibilidade de fabricação foi avaliada para 10 eletrodos de trabalho impressos com a caneta e 10 eletrodos de trabalho impressos na impressora 3D. A reprodutibilidade dos sensores foram semelhantes, como pode ser observado pelos valores de desvio padrão relativo. O desempenho analítico foi investigado. A figura 6 mostra as curvas obtidas em voltametria cíclica por onda quadrada para diferentes concentrações de ácido ascórbico e respectiva curva de calibração obtida em uma gota de solução sobre o dispositivo 3 em 1 integrado. Apresentou boa correlação linear entre a corrente de pico e a faixa de concentração investigada. A figura 7 mostra os registros obtidos por voltametria de rede de solução anódica por onda quadrada para determinação simultânea de cádmio e chumbo e respectivas curvas de calibração. Os picos voltamétricos mostraram resolução satisfatória e bons coeficientes de correlação linear na faixa de concentração avaliada. A figura 8 mostra as respostas amperométricas obtidas no sistema BIA para injeções em triplicata de soluções de paracetamol e ar decrescente e decrescente. Apresentou boa linearidade entre concentração e corrente de pico na faixa de concentração investigada. Estudo de repetibilidade foi realizado com 5 injeções de solução de paracetamol nas concentrações de 5 e 50 micromol por litro. Observa-se alta precisão nas medidas, uma vez que o desvio padrão relativo de menor e maior concentração de paracetamol foi de 6,8% e 5,2% para N igual a 10, respectivamente. Para avaliar as respostas dos sensores por maior tempo, foram realizadas 18 curvas de calibração de paracetamol usando o mesmo eletrodo. A inclinação das curvas referentes às 378 injeções caiu cerca de 40%. A tabela 1 resume algumas características analíticas dos eletrodos impressos para os sistemas eletroquímicos avaliados. Conforme apresentado, os sensores podem ser adequados para monitorar esses analíticos em amostras reais. Por exemplo, ácido ascórbico em amostra de alimento, paracetamol em análises farmacêuticas e metais em influências industriais, uma vez que os limites de detecção estão dentro das legislações específicas. A caneta 3D foi adequada na construção de sensores eletroquímicos impressos, considerando sua portabilidade, simplicidade e baixo custo. Os resultados demonstraram que os sensores impressos em 3D são promissores para a eletroanálise de compostos orgânico e inorgânico. A reprodutibilidade e fabricação dos sensores são semelhantes à impressora 3D. A construção dispensa o uso de impressora 3D, pois a caneta pode ser usada em substratos mais simples. O custo total de cada sensor impresso não excedeu a 10 centavos de dólar. Maiores informações podem ser encontradas no artigo.